Graça e paz! Como estão vocês? Graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma reflexão da palavra do Pai. Obrigado vocês aí já nos comentários, tá bom? Deixa teu like aí, compartilha à vontade e vamos que vamos. Tudo certinho, tudo na bênção de Papai do Céu, tudo no controle do Eterno. É isso aí. Pois bem, abençoados, esse é o tema que nós vamos tratar nesta noite. Você que está chegando no canal pela primeira vez, obrigado a vocês, novos inscritos. Meu nome é Elson, sou teu irmão em Cristo e vamos crescendo no entendimento. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho todos os dias. Nós temos uma mensagem às 19 horas e de vez em quando a gente libera uma mensagem também um pouco mais cedo, tá bom? Mas às 19 horas é certo. Pois bem, vamos desfrutar desse tema. Eu lancei o fundamento, outro edifica sobre ele. Eu lancei o fundamento, vem outro e edifica sobre este fundamento que foi lançado, que foi apresentado, disse o apóstolo Paulo. Eu estava aqui batendo um papo mais cedo com o meu irmão, não vou citar nome aqui, mas enfim, um irmão querido, e aí a gente estava conversando sobre esse assunto. E aí eu falei, pronto, vou desenvolver em vídeo, para a gente compartilhar para outros irmãos também esse nosso entendimento. E às vezes é assim, eu estou conversando com um irmão aqui em off, sobre um texto, sobre uma passagem, e de repente a gente vai e já monta aqui um sermão, já vai preparando uma mensagem para distribuir também aqui para os irmãos na plataforma, tá bom? Então vamos lá. Eu lancei o fundamento, outro edifica sobre ele, vem outro e edifica sobre ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vamos entender aqui algumas questões. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Disse Paulo: segundo a graça de Deus. A graça de quem? De Deus. Segundo a graça de Deus. A graça não era de Paulo. A graça estava sob Paulo. A graça não era de Paulo. A graça foi apresentada a Paulo. A graça não é nossa. Nós estamos em uma graça que pertence a Deus. A graça é de Deus. Mesma coisa quando nós falamos a lei de Moisés. Nós poderíamos dizer que a graça é de Paulo, porque Paulo apresentou o fundamento? Sim e não. A lei de Moisés também não era a lei de Moisés propriamente dito. A lei era de Deus, que Deus deu a Moisés. A graça era de Deus, que Deus deu a Paulo. A lei era de Deus, que Deus manifestou a Moisés. A graça é de Deus, que Deus manifestou a Paulo. Em João capítulo 1, versículo 17 diz que Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Lá em Malaquias 4,4 diz:
A lei de Deus que ele deu a Moisés no Monte Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então, quando a gente fala a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés, é porque Moisés foi o embaixador, por assim dizer. Moisés foi o ministro daquela aliança. Moisés foi a trombeta de Deus no antigo pacto. Mas a lei era de Deus. Mas Moisés era o responsável para transmitir a lei de Deus para Israel. Paulo foi o responsável por transmitir a graça de Deus para a igreja, não só para os judeus, mas para os gentios também. Então, o Israel espiritual não era mais o Israel físico da lei de Moisés. O Israel espiritual agora era a junção dos dois povos. Então, Moisés era o ministro da lei que Deus levantou. Paulo foi o ministro da graça, também levantado por Deus. Agora, interessante que Moisés morreu, mas o povo judeu continuaram a ministrar a lei, né? Os profetas, os sacerdotes, os juízes, em casos alguns reis também, né? Moisés morreu, Josué foi o seu sucessor e continuou passando adiante as orientações que Deus havia dado a Moisés. Agora Josué estava na incumbência de transmitir aquela mensagem, os estatutos, as ordenanças, os juízos. Josué também morreu, os outros continuaram a ministrar a lei de Moisés. João Batista foi o último profeta da lei, ou seja, foi o último ministro da lei. Jesus de Nazaré, ele não ministrou a lei, ele ministrou o reino de Deus, mas ele estava no cumprimento da lei. Jesus de Nazaré já estava trazendo a graça, né? João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então, o último ministro da lei, por assim dizer, legalmente falando, foi João Batista, o último profeta da lei. Então, desde Moisés até João Batista, ali estava a ministração do antigo pacto. Jesus cumpriu a lei, no sangue ele estabelece uma nova aliança. É claro que eles continuam ainda falando da lei, praticando obras da lei, tudo porque aquele contexto que a gente já fala há algum tempo, que era o contexto ali do cruzamento pactual, o templo estava de pé, então a lei ainda estava sendo representada, embora não houvesse mais um ministro legalmente falando. A lei ainda era representada por causa do templo, por causa das ofertas, dos sacrifícios, dos dízimos, que ainda era feito lá naquele lugar. Mas o sacerdote, a eficácia do sacerdote levítico já não funcionava mais, né? O último profeta da lei já tinha morrido, já tinha sido decapitado, mas enfim, por causa do templo, por causa daquela questão ali pactual, os elementos ainda seriam desfeitos. Por isso que a lei ainda estava em transição, né? Os pactos estavam se cruzando. A lei era transitória, estava desvanecendo, mas os pactos ali se cruzavam. Quando Deus levanta o apóstolo Paulo, isso é bem interessante, que na lei, Deus leva Moisés aonde? Quero a participação de vocês. Na lei, Deus leva Moisés aonde para dar o mandamento?
No monte, obrigado, meu irmão. Então, na lei, isso, minha irmã, no Monte Horebe. Então, na lei, Deus leva Moisés no monte, né? Lugar elevado, lugar alto, não é isso? No monte nós entendemos, até a tradição religiosa hoje, eles dizem assim, vamos no monte para a presença de Deus, buscar a presença de Deus. Porque a tradição religiosa, legalista, ela subentende, que no monte é um lugar onde eles vão estar, digamos assim, mais concentrado, né, para receber ali as orientações de Deus. No monte é um lugar que eles estarão mais reservado para receber a orientação de Deus. A gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão de Moisés no monte teve essa particularidade, né? De fato, Deus tirou Moisés ali, levou no monte e Deus falava face a face com Moisés, ou seja, claramente com Moisés. Face a face não é que Deus ficava olhando para a cara de Moisés, não, tá? Ninguém nunca viu Deus. Quando Moisés pediu para ver Deus, teve que ver de costa, entre as fendas da rocha. Quando a Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés, é que Moisés entendia, ouvia a voz de Deus lá naquela aliança. Então, Deus leva Moisés no monte, em um lugar reservado, em um lugar alto, para ali, através daquela intimidade com Moisés, revelar a Moisés a sua vontade, a sua lei, para aplicar sobre a nação de Israel. O que é que acontece com Paulo? Paulo é levado no terceiro céu. Terceiro céu, nós já temos uma mensagem aqui, tá, abençoado? Terceiro céu não é o céu acessível, onde o eterno habita, não, tá bom, abençoados? Por favor, vamos crescer, amadurecer essa ideia, esse entendimento. Terceiro céu não é nas mansões celestiais, onde o eterno habita, não. Terceiro céu, na concepção judaica, os judeus eles têm uma concepção de 7 céus. E ele se refere aos 7 céus como 7 níveis de consciência com o divino, com o eterno, com o Criador. Então eles classificam desta forma dentro da cultura judaica. O apóstolo Paulo, ele usa dessa cultura dentro do judaísmo para declarar que ele foi ao terceiro céu. O terceiro céu, Paulo estava falando de um nível de compreensão de Deus, de intimidade com Deus, um nível de consciência com Deus, um nível, Paulo está falando do terceiro céu, falando de um nível de relacionamento com Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, ó, eu fui em um nível mais elevado do que vocês, um nível de conhecimento. Tá bom, abençoado? Então ninguém foi ao quarto céu. O máximo, ou o maior nível que foi o apóstolo Paulo, no terceiro céu. E Paulo no terceiro céu, nós temos até uma sequência de mensagens aqui, são 3 mensagens. Paulo no primeiro céu, Paulo no segundo céu e Paulo no terceiro céu, ou o mito do terceiro céu. Vocês que nunca assistiram, depois procura aí. Paulo no primeiro céu, Paulo no segundo céu. Tem outro subtítulo. E o mito do terceiro céu. A gente explicou ali sobre essa questão, tá? Mas com mais detalhes, tá bom? Então, observe que Moisés é levado no monte, lugar alto. Paulo é levado ao terceiro céu. Aí o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e 9, Paulo vai dizer que o ministério da lei era um ministério de condenação e morte. Mas aquele ministério, embora tenha sido glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Paulo diz o ministério que permanece. Está lá em 2 Coríntios,
capítulo 3, versículo 7 em diante. Ainda que o ministério de Moisés tenha sido glorioso, ainda que as instruções que Moisés recebeu no monte tenha sido gloriosa, quando ele desceu foi necessário ele colocar um véu, porque a glória na face de Moisés, você pode entender também, a glória daquele ministério de Moisés, a glória do ministério da lei, era uma glória transitória, desvanecente. Quando os filhos de Israel olhavam para a face de Moisés, o brilho do rosto de Moisés ia se acabando, ia desvanecendo. Então foi necessário colocar um véu em Moisés, um pano, né? Um véu, para que não desvanecesse rapidamente. Aquilo já dava a entender para a lei que ela iria se acabar, porque a lei de Moisés ela tinha uma glória, mas ela ia desvanecer, ela era uma glória transitória. Ela transitou de Moisés até Jesus na cruz. Era uma glória transitória, mas levou tempo, né? De Moisés até o último profeta João Batista e até Jesus no cumprimento da lei. Então, era uma glória transitória. Moisés recebeu no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, né? Mas era uma glória transitória, desvanecente. Ela ia acabando. E no ano 70 ela acabou. Ai, irmão, mas você não disse que ela no ano, não foi em Jesus que ela acabou? Ela acabou em Jesus. A eficácia religiosamente, espiritualmente falando, para os judeus, cerimonialmente, sacrificialmente, acabou em Jesus. Mas no ano 70 fechou-se. Acabou a lei. Tá? Acabou a lei. Aí Paulo, que recebeu a revelação da graça no terceiro céu, ele disse: se o ministério da lei, que foi glorioso, mas era transitório, veio em glória, mas era transitório, estava acabando. Se ele foi eficaz, ele foi glorioso. Aí Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E que ministério é esse, o ministério do Espírito? O ministério da graça de Deus. O ministério da justiça. Aí, já ia ler, o irmão colocou Hebreus 8,13. Dizendo, aquilo que está desaparecendo, perto está de acabar. Ou seja, a lei estava desaparecendo. Na escrita aos Hebreus, o templo ainda estava de pé, mas estava perto de acabar. Então, quando o templo caiu, a lei acabou definitivamente. Acabou-se os sacrifícios, as cerimônias, os dízimos, as oblações, as lavagens, as indulgências, os montes, as orações no templo de hora marcada, as apresentações do primogênito, a circuncisão. Acabou. Então o que acabou no ano 70 não foi a graça, como dizem por aí. O que acabou no ano 70 foi a lei, porque desde o tempo de Moisés, desde quando Moisés desceu do monte, já havia uma mensagem na face de Moisés que aquela glória iria acabar. Agora, a mensagem que Paulo recebeu no terceiro céu nunca disse que iria acabar. Nunca disse que teria um fim. Pelo contrário, disse que ela seria estabelecida. Porque só existiu dois pactos. O primeiro com sangue de animais e o segundo com sangue de Cristo. Não existe um terceiro pacto para um terceiro evangelho, para uma terceira mensagem, para um terceiro não sei o quê. E aí, assim como Moisés
trouxe o escritor aos Hebreus, capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 4, ou é capítulo 1, no versículo 4, é porque eu não estou com a Bíblia aqui, diz que assim como Moisés, me ajuda aí, assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa, a casa de Deus, tá? Casa de Deus, contexto da lei. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Então Moisés foi fiel dentro daquele pacto da lei. Aí Paulo também foi fiel dentro da revelação e do pacto da graça. E é por isso que Paulo vem dizendo assim. Vou continuar lendo para a gente continuar entendendo os mistérios. Segundo a graça de Deus, 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me é dada, assim como a lei foi dada a Moisés. Hebreus 3,5, obrigado, minha irmã. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento. Outro edifica sobre ele, sobre o fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre o fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Pode lançar outro fundamento? Paulo diz que não pode. O fundamento que estava posto na lei que Deus deu a Moisés. No tempo da lei, só o que vigorava era a lei. Não podia colocar outro fundamento no tempo da lei. A lei ela teve um prazo de validade. Só que a lei, ela não justificava o pecador, ela dava força ao pecado. Jesus veio, cumprindo a profecia de Isaías, diz que ele levou sobre si as nossas dores dos judeus e as nossas enfermidades dos judeus. O castigo que estava sobre ele, era uma profecia de Isaías há mais de 700 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. O castigo que estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aí Jesus cumpre a lei, João 19:30, ele declara, tetelestai, está consumado. Cumpre-se a palavra que tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ali estava implementando, começando o segundo pacto. Segundo pacto para os judeus. Porque os judeus viveram debaixo de primeiro. Nós não temos segundo pacto. Nós já nascemos debaixo de um pacto totalmente estabelecido. Aí Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então saiu o fundamento da lei e foi estabelecido, colocado por Jesus de Nazaré, foi estabelecido o fundamento da graça. Aí Paulo diz que Jesus, segundo a sua graça, o capacitou, o chamou, como diz Gálatas capítulo 1, versículo 15, que desde o ventre da minha mãe, ele me separou e me chamou com a santa vocação, por sua graça, para anunciar entre os gentios. Então, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor, porque ele foi elevado ao terceiro céu e recebeu essa revelação, assim como Moisés foi no monte e recebeu a lei, para lançar, apresentar o fundamento. Outro vem e edifica sobre o fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre este fundamento. Porque ninguém pode colocar um outro fundamento, não existe um terceiro fundamento. Fundamento já está posto. Paulo disse, ninguém pode colocar um outro fundamento, o qual já está posto, que é Jesus Cristo.
Se tira a graça de Deus, tirou Cristo. Se tirou Cristo, mexeu no fundamento. E se alguém anuncia um outro fundamento, Paulo disse, ainda que seja um anjo do céu, é maldito, é anátema. Então não existe outro fundamento, embora muitos estejam lançando outro fundamento. Quantas religiões existem no mundo? Cada uma com seu fundamento, usando o nome de Cristo, usando o nome de Deus, mas cada um com seu fundamento. Cada uma com seu fundamento. Por quê? Porque não estão edificando sobre o fundamento que é Cristo. Estão edificando sobre as suas crenças, as suas pseudas revelações. Você vê que toda religião, ela tem o seu próprio fundamento. Aqui a mulher não pode fazer isso, aqui o homem não pode fazer aquilo. Aqui a gente entende que Jesus era um profeta maior, mas não é Deus. Aqui a gente entende que Jesus é filho de Deus, mas não é o próprio Pai. Ali a gente entende que Jesus é o arcanjo Miguel. Cada um colocando o seu fundamento. Naquela religião eles disseram, porque lançaram o próprio fundamento, que Jesus ia voltar em tal data e deram a data, o dia e a hora e nunca aconteceu, porque era fundamento de homem, fundamento anátema. Naquela religião eles buscam Deus no monte, fundamento de quê? De Cristo? Não é fundamento de Cristo. Naquela outra o homem consagra com óleo ungido, que fundamento é esse? Não é fundamento de Cristo. Já estão sobre outro fundamento. Se não estiver sobre o fundamento que Paulo apresentou, que é Cristo, é anátema. Porque se tirar a graça, tira Cristo. Se tira Cristo, se tira o fundamento. Se vem com a outra mensagem, é anátema. É fundamento estranho. É fogo estranho, como dizia lá na lei. Aí vem cada um com o seu entendimento. O nosso entendimento precisa estar respaldado em cima do fundamento que é Cristo. É claro que nós estamos em um outro tempo, nós estamos vivendo em uma outra plenitude, mas dentro da mesma dispensação da graça de Deus. Irmão, mas tem texto que diz que... Vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Atos 20, 24 a 30. Atos 20, 24, 29 e 30. Diz assim, Atos 20, 24. Mas nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a minha carreira, dizendo o apóstolo Paulo, e o ministério, o serviço, né, que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça, mais uma vez, de Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, segundo a graça de Deus que me é dada. Em Atos dos Apóstolos, 20, versículo 24, Paulo diz, para cumprir, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sempre dizendo que a graça era de Deus, nunca de Paulo. Por isso que a graça não acaba, porque não era de Paulo, era de Deus. Ah, mas a lei também era de Deus e acabou. Acabou porque Jesus cumpriu. Mas a graça ninguém cumpre. A graça é favor. A graça não cumpre, a graça se vive. Você vive a graça. Você não cumpre a graça. Na lei tinha que cumprir, ninguém cumpria. Na graça você não cumpre. Você vive a graça, a favor de Deus. Por isso que ela é eterna. Versículo 29. Eu sei, dizendo Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho. As vidas, né? 30. E que dentre vós mesmo, dentre vocês mesmo, ao público que Paulo estava se referindo, se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si.
Então, observe que quando Paulo fala no versículo 24 que nada tinha a sua vida como preciosa, contanto que ele cumprisse o evangelho, o ministério que ele recebeu de Deus, para dar testemunho da graça de Deus, observe que dentro daquele contexto as pessoas estavam sendo instruídas segundo a graça. Mas ele disse, olha, no 29, eu sei que depois da minha partida, depois da minha morte, entrarão no meio de vocês, pessoas vão vir de fora, e entrarão, entrar é porque vai vir de fora, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Agora olha o versículo 30, não apenas entrarão no meio de vocês, não apenas virão de fora para dentro, desculpa a redundância, não apenas chegarão até vocês, mas dentre vocês mesmos, no meio de vocês mesmos, se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. O que era que Paulo estava dizendo? Que dentre o povo da graça iria se levantar alguns com outra mensagem, fora do fundamento, negligenciando e anulando o fundamento que é Cristo, para atrair as pessoas, os ouvintes, após si. E hoje está diferente disso? Não. O sistema religioso tradicional, eles trazem outro fundamento. Eles trazem uma outra mensagem. Porque quando eles estão pregando lá ainda, na época de Jesus de Nazaré em carne, no cumprimento da lei, não é o fundamento que foi estabelecido no sangue do Nazareno. Quando eles estão pregando lá ainda, desce Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, a cura dos 10 leprosos, eles não estão no fundamento do Cristo que morreu e ressuscitou. Eles estão no fundamento de Jesus de Nazaré, que estava no cumprimento da lei. Ou seja, eles estão em um fundamento que não vigora mais. E não é de se admirar que dentre o povo da graça mesmo se levanta alguns dizendo que a graça acabou. Que a porta da graça se fechou. E até um irmão fez um comentário, eu vou trazer essa mensagem depois, que diz que a porta da graça se fechou. E se fechou. Mas se fechou como? Fechar não é acabar. É ninguém sai, ninguém entra. Tá tudo dentro da graça. Não, porque a porta da graça se fechou. Então, assim como a lei acabou, a porta da graça está fechada. A graça também acabou, porque se fechou. Se fechou, filho. Não tem mais abertura para outro pacto, não. É o último, é o único. É o perfeito, é para todo sempre. Depois a gente traz uma mensagem sobre isso, tá bom? Já está preparadinha, já está a ponto de bala, mas tudo no seu tempo. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta? Não, amanhã é sábado. Não, amanhã é sexta. Pronto. Hoje é quinta, amanhã é sexta. Qualquer coisa a gente já traz amanhã, porque está dentro do mesmo contexto e a gente já vai desfrutando, tá bom? Então Paulo disse, no meio de vocês mesmos levantarão alguns, ou seja, de pessoas que já estavam em graça. Levantarão alguns tentando atrair os discípulos após si. E não era para levar a consciência do entendimento de Cristo. Era a consciência do entendimento seu. Imagina que eu vou trazer vocês para entender o que eu entendo, como eu pretendo. Não, eu quero levar vocês ao entendimento bíblico da graça de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 23, é a cereja do bolo para aqueles que querem dizer que a graça acabou porque Paulo cumpriu. A graça só foi até Paulo, que pregou até ali o ano 70. Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz assim: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu. Ou seja, em todo mundo da época de Paulo, não é no nosso tempo. Do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Ministério de Paulo, né? Ele ministrava a graça de Deus. Aí alguém pode usar esse texto e usam para dizer assim, irmão Elcio, então a graça acabou, porque quando Paulo morreu, a graça morreu com ele. Quando Paulo morreu, a graça acabou com Paulo.
Não, porque a graça não era de Paulo, era de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29, o escritor aos Hebreus fala assim: quanto maior castigo haverá para aqueles que ultrajar o Espírito da graça, a revelação, o entendimento da graça de Deus, a ciência da graça, a importância da graça. Quanto maior castigo haverá para aqueles que ultrajar o Espírito da graça. Então a graça é um espírito, é um entendimento que não morreu com Paulo. Paulo cumpriu o ministério da graça no tempo dele. Ele pregou a toda criatura debaixo dos céus no tempo dele. Colossenses 1:3. Como diz em Atos 20, 24, ele não tinha nada como precioso, contanto que ele cumprisse a carreira e o ministério que ele recebeu para dar testemunho da graça de Deus. Então ele deu testemunho da graça em vida. Ele pregou a toda criatura debaixo dos céus em seu ministério. Foi Paulo que concluiu o seu ministério. Ah, irmão, então, Paulo pregou, então não precisa... Aí é o que muitos vêm falando aí, né? Paulo concluiu a graça, Paulo pregou a graça, então agora a gente não vai pregar graça não, porque Paulo já pregou. Aí eu vou pregar o quê? Não, porque agora a gente prega a pátria celestial, o evangelho eterno. Então também não foi dado para você, não foi dada nenhuma mensagem para você de pátria celestial, de evangelho eterno, de terceira plenitude. Porque para a lei, para os judeus foi dado a Moisés a lei. Para a graça foi dado a Paulo a revelação. E para você foi dado o quê? Foi dado nada. Então é melhor voltar para o fundamento que é Cristo e continuar edificando, trazendo uma orientação, um entendimento, mas sob o fundamento que é Cristo. Porque se tirar o fundamento, aí é anátema. Moisés cumpriu a lei. Ah, irmão, Moisés cumpriu a lei, Paulo cumpriu o ministério da graça. Então, assim como a lei acabou em Cristo, a graça acabou em Paulo. Epa, 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 epa. Viu? Então, Paulo cumpriu o seu ministério. Mas Paulo morreu. A minha pergunta é, depois que Paulo morreu, parou-se de pregar o evangelho da graça? Parou, irmão, porque Paulo pregou e acabou. Foi? Depois que Moisés morreu, parou de pregar a lei? Hein? Responda aí, comenta aí. Depois que Moisés morreu, a lei parou de ser pregada? A lei e os profetas pararam de ser anunciados? Toda vez que um profeta morria, porque sempre morria um profeta primeiro, não morreu todo mundo junto. Toda vez que um profeta morria, acabou os profetas? Elias morreu, acabou os profetas? Aí vem Eliseu, Eliseu morreu, acabou os profetas? Aí vem Daniel, Daniel morreu, acabou os profetas? Aí vem Amós, Amós morreu, acabou os profetas? Aí vem profeta, foi morrendo profeta e vindo profeta, vem profeta morrendo, até João Batista, o último profeta. Aí João Batista morreu. Aí, irmão, acabou os profetas. Claro, porque Jesus disse que a lei e os profetas vigorou até João Batista. Desde então, era pregado o reino de Deus. Porque a lei e os profetas se cumpriram em Cristo. Mas a graça não se cumpriu em Paulo. Paulo, ele anunciou a graça, mas a graça era de Deus e a graça permanece para toda a eternidade. Toda a igreja evangélica religiosa, todas elas estão debaixo da graça de Deus. Mas não tem entendimento dessa graça. Eles pregam Moisés, eles pregam Jesus de Nazaré cumprindo a lei de Moisés, eles falam das profecias, eles falam também de Paulo, mistura tudo, Apocalipse, bate no liquidificador, é uma bagunça. Isso chama adultério espiritual.
Paulo disse: purificai-vos a vossa carne, a vossa alma e o vosso espírito, o vosso entendimento. Então, assim como Moisés cumpriu o ministério dele, mas a lei continuou sendo pregada, Paulo cumpriu o ministério dele e a graça continuou sendo pregada. Não acabou não. Pregada dentro de outra perspectiva. Até o ano 70, pregada dentro daquele contexto, da parousia, do fim dos tempos, daquele término do Aion. Mas e depois do ano 70? Timóteo parou de pregar graça depois do ano 70? Pergunta para esses abençoados que estão dizendo que a graça acabou, que depois do ano 70 não tem mais graça. Ou não se prega mais a graça. Tito deixou de pregar graça? Tito, que andava com Paulo? Barnabé, depois da morte de Paulo, deixou de pregar graça? Não, porque assim como depois que Moisés morreu, Josué, os juízes, os profetas continuaram, depois que Paulo foi decapitado lá em Roma, aqueles que estavam vivos continuaram a levar a graça adiante, assim como aqueles traziam a lei. Quem está entendendo? Dê glória. Ô glória, vamos lá, peraí. Isso é profético, irmão. Olha lá, profético, ó. Não vai dar tempo, não. 44 minutos ia dar aqui, 44 assistindo e 44 like. Eita, é mistério. Tá em 41 ainda, 42 agora, 42 minutos. Mas alguém vai... alguém já saiu, só para não fechar aqui com o número profético, tudo bem. Depois você volta. Vocês gostam disso, mas não é assim que esse povo dá um show aí? Eu tô aqui com 7 mil pessoas. Vocês vão fazer um pix aí de R$7. É um pix profético, não é isso que eles falam? Então eu vou fazer umas contas aqui também. Eu estou aqui com 33 telespectadores. 33 é a idade de Jesus Cristo, é profético. Receba! Oh, glória! Terra! A numerologia gospel, não é isso? 7, 21, 33. Então, abençoado, Paulo cumpriu o ministério, Priscila e Áquila cumpriu o ministério deles, Apolo cumpriu o ministério deles, né? Filemão cumpriu o ministério, o serviço, o dom, a graça que Deus manifestou para ele. Vá lá em Romanos capítulo 16, olha lá a lista daqueles irmãos. Tanto nome, né? Trifena e Trifose, Eurburco, Nicanor, Júlia. Tem mais algum nome engraçado lá? Aqueles nomes tudo, aquela lista lá. Será que depois que Paulo morreu, todo mundo parou de pregar graça? Que aquele povo é instruído em graça. Hein? Timóteo. A vovó de Timóteo, Evógia. A mãe de Timóteo, Eunice. Hein? Esse povo que era instruído em graça. Será que parou de pregar graça porque Paulo morreu? Claro que não, abençoado. Porque a graça é um espírito. Lembra do que Jesus de Nazaré falou? Entenda isso aqui. Jesus de Nazaré disse: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito. E o Espírito testificará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará do Pai. Então, o Espírito iria usar alguém. Porque alguém pode dizer aí, não, porque está lá escrito em Hebreu que não precisa o irmão ensinar o seu próximo, porque Deus já colocou dentro do nosso entendimento. Sim, mas Deus colocou dentro do nosso entendimento, porque o entendimento vem do Espírito. Mas o Espírito usa alguém. Aí Deus levanta Paulo, enche desse Espírito, e Paulo continua, ou começa, melhor dizendo, a edificar a igreja sobre esse fundamento. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, a sabedoria do Pai na vida de Paulo. E aí Paulo morreu. O Espírito do Pai foi com Paulo? A ciência do Evangelho, o conhecimento da graça de Deus morreu com Paulo? Ou continuou sobre as vidas?
Ou está sobre a tua vida, ou está sobre a minha vida. Dentro dessa plenitude, para continuar levando essa palavra para libertar outros irmãos. E ensinar a Bíblia, que é um livro histórico, para o povo não ficar preso à letra, ao passado, acreditando que vai acontecer, e porque não. Agora é para mostrar o que já aconteceu e onde nós estamos. O nosso posicionamento. Então veja cada um como edifica sobre este fundamento. Porque Paulo morreu. Aí ele disse, outros vão edificar. Agora veja cada um como edifica. Em Atos, Paulo disse, depois da minha partida, vai vir alguns aí, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha, presta atenção, eles não estão edificando sobre o fundamento. Então você olha para os pastores, para os líderes religiosos e olha para o fundamento. Se fugiu do fundamento da graça, claro, cada um agora vai ter seu nível de sabedoria. Mas se fugiu do fundamento da graça, misturou com a lei, pregou usos e costumes, mesmo na época de Paulo, que era cultural ali, misturou tudo, fez uma salada de fruta, aí é engano. Se tem alguém pregando o evangelho da graça, pedindo dízimo, mandando fazer jejum, consagrando, se intitulando, defendendo cargos eclesiásticos, é engano. E também se vê alguém dizendo que a graça acabou, que a graça não existe, porque Paulo cumpriu o ministério da graça, também é engano. Porque a graça não morreu com Paulo, assim como a lei não morreu com Moisés. A lei morreu, acabou em Cristo, não em Moisés. Então a graça que é de Cristo, ela não acabou em Paulo. Ela é de Deus, a graça é de Deus. E é um pacto eterno. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, diz, com sangue do pacto eterno, que trouxe a Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a Bíblia não vai dar nenhum tipo de respaldo para dizer que a graça acabou. Agora a Bíblia dá respaldo para dizer que a lei acabou. Tá bom? E eu encerro aqui só para a gente concluir o raciocínio, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha o que disse Paulo a Timóteo, aconselhando. Conjuro-te que diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade, ensino. Versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si doutores e mestres segundo as suas próprias concupiscências. Desculpe, é o que acontece aí. Versículo 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, que é o fundamento que é Cristo, que é a sã doutrina, mas voltarão às fábulas, às histórias. Tu, porém, disse Paulo a Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então Paulo estava dizendo, cumpre agora o teu ministério, porque eu estou cumprindo o meu. Cumpre o teu ministério, falando com Timóteo. Aí disse Paulo, versículo 6, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, oferecido por aspersão. O tempo da minha partida está próximo, ele sabia que ele ia morrer. 7, disse Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ele combateu o bom combate e acabou a carreira de Timóteo. Ele combateu o bom combate e acabou a carreira da graça. Ele combateu o bom combate e acabou a carreira de Filemon. Ele combateu o bom combate e acabou a carreira de Tito. Não. Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira dele. Combati o bom combate, disse Paulo. Cumpri a minha carreira. Acabei minha carreira. E guardei a fé. Mas ele já estava dizendo a Timóteo, cumpre agora o teu ministério. E qual era o ministério de Timóteo? Qual era o ministério? É serviço. Qual era o serviço que Timóteo prestava ao reino de Deus? Se não fosse levar a graça, a palavra da graça. Dentro agora
da vida, né? Dentro agora do entendimento de Timóteo, que era o mesmo de Paulo, que ele dizia, nós andamos no mesmo espírito. Viu aí? Quando vocês ouvirem essa falácia, usando o texto isolado em graça, dizendo que a graça acabou em Paulo porque Paulo pregou a todo mundo da época, não caia nessa. Porque aqueles que ouviram a graça através de Paulo continuaram levando a graça adiante. Aqueles que me ouvem pregando a graça, depois que eu partir, devem continuar levando a graça de Deus adiante. Aqueles que ouvem os irmãos que ministram a graça, depois dessa geração, os nossos filhos e os nossos netos deverão continuar levando a revelação, o entendimento da graça de Deus adiante. Sob o mesmo fundamento que é Cristo. Ninguém pode mexer no fundamento. Se tira o fundamento que é Cristo e coloca o outro fundamento, é anátema, é maldito. Paulo não mexeu no fundamento. O fundamento era Cristo. Paulo não pregava a graça dele. Paulo pregava a graça de Cristo e nós continuaremos a falar da graça de Deus, ensinando o povo de Deus, exortando, dando luz aos textos, mostrando, olha irmãos, o pacto da graça de Deus foi assim, o sangue que Cristo derramou foi para remir os judeus que estavam debaixo do pecado. Olha irmão, o pacto da graça de Deus foi assim, o sangue que perdoou os judeus uniu os povos, trouxe os gentios para perto de Deus. Olha irmão, o pacto da graça de Deus foi assim, a revelação e o entendimento que veio para nós hoje, nós compreendemos que todos nós hoje somos família de Deus, que não há mais distinção de povos. Ó irmão, o pacto da graça de Deus que começou em Jesus, o fundamento que é Cristo, a mensagem que Paulo trouxe, que pregou na sua época, dentro daquela cultura, foi assim. Dentro da nossa cultura, não saindo do fundamento que é Cristo, porque não existe outro fundamento, é assim. Estamos vivendo na plenitude da graça de Deus, no reino inabalável de justiça, reino esse que é eterno, tá? Estamos totalmente glorificados nele, abençoados, salvos, completos, plenos. Aleluia! Amém?